E aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo da Evolotech. Bom, eu sou o Rafael e hoje a gente vai estar finalizando, o nosso hands-on, finalizando aqui o nosso projeto. Se você não conseguiu acompanhar, você acabou perdendo os outros vídeos, a gente vai deixar aqui também vinculado, para que você não perca nada e possa assistir, desde o início aí, toda a construção do nosso aplicativo do zero. E a gente vai estar falando um pouquinho, do que a gente fez no nosso último vídeo. Então a gente criou esse modelo aqui, que é o nosso show model, e basicamente ele que vai fazer o parse, a mudança entre o modelo JSON, aquilo que é recebido da nossa API, para o Xcode, para conseguir entender. A gente criou essa função aqui também, que é o make request, utilizando essa API, que é o tvMaze, e retornando as séries. E no willAppear a gente colocou o make request, que foi a função que a gente criou, e retornando os status, se houve erro ou se foi sucesso, e a partir da resposta da API popular as nossas telas e conseguir passar essas informações. Cada série, nome, descrição, e ter as informações ali também na tela de detalhes. A gente conseguiu popular isso na Collection View, que é o melhor componente nativo do iOS para conseguir fazer esse scroll lateral. E a gente também conseguiu passar esses dados para a nossa tela de detalhes. Então a gente pega aqui da nossa Collection View e passa para a tela de detalhes. Uma coisa que a gente vai precisar fazer aqui na nossa Collection View Cell, a gente não tem o Show Model como opcional, que provavelmente é isso que está ocasionando a nossa imagem não aparecer na tela de detalhes. Então aqui na tela de detalhes a gente não tem como também tirar esse opcional, porque senão o código vai pedir para a gente inicializar esse objeto, a nossa Show Model. Então a gente precisa achar uma maneira de não inicializar ele, mas também não deixar ele opcional. Então a gente pode utilizar o guardlet, que ele vai garantir que essa série, esse show, não está vazio, não está nulo. E se ele estiver com valor nulo, ele vai retornar, ele não vai deixar passar desse ponto, que no caso não vai fazer nem a requisição nem colocar o nome. E isso vai fazer com que o nosso objeto não estando nulo, o Kingfisher consiga fazer o setImage, consiga encontrar ali a URL que a gente está pedindo e retornar a imagem para a nossa image view e fazer o cast da imagem e por aí vai. A gente também precisa tirar aqui os opcionais, que é o ponto de interrogação, que é o símbolo do opcional. Vamos construir aqui uma função para poder deixar isso aqui separado do view digload. Então coloquei ali uma função para encher série. E a gente está chamando ele no view digload. É sempre bom deixar separado, às vezes você tem mais de uma função. Então é bom construir uma função específica para cada coisa. E, poxa, funcionou. A gente já tem aí as imagens sendo renderizadas, já aparecendo na tela de detalhes. Uma coisa também que tá meio estranho ali na parte de baixo, na nossa tela de detalhes, é essas labels aqui, No nosso projeto a gente está só usando duas, Então a gente está usando muito mais a imagem, a label de descrição e a label de nome, Então não vale a pena a gente deixar essa label, essas duas aqui. E eu posso apagar elas sem nenhum problema, porque elas não têm referência no código, Então acaba ficando bem mais fácil, acaba que mesmo se eu remover elas aqui não vai ter nenhum problema de código, não vai ter nenhum problema de compilação do nosso projeto. E agora a gente vai estar fazendo uma mudança aqui. Parece até um pouquinho simples, A gente vem aqui na nossa navigation e muda ali a cor, que vai aparecer nos títulos, Então a gente vem aqui nessa parte do tint e faz essa mudança das cores. E agora, ao invés da gente colocar o nosso título da série, a nossa label, a gente vai colocar ele no título da Navigation Controller que está aparecendo. Então, ao invés da gente deixar o nome na label lá embaixo, a gente vai colocar ela no topo, Assim como está aparecendo agora no app.
porque dá um pouquinho mais de destaque, né, pro nome, e acaba deixando até um pouco mais bonito também, assim, esteticamente falando. O nome no topo, pelo menos me agrada um pouco mais nessa parte do design, o nome acima, né, da imagem. Poxa, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão das referências, né? A gente removeu a label de baixo sem nenhum problema, né? Sem ter causado nenhuma quebra no aplicativo. Só que como agora a gente não está usando mais essa primeira label aqui, a gente também não vai precisar mais dela, né? De referência no código. Só que uma vez criada, né, a referência de outlet, ela fica no app mesmo se você remove aquele componente. Então eu removi, né, a linha que faz o cast ali, né, do nome. E agora eu vou remover aqui essa label, né, que a gente não vai usar mais, a gente já está colocando no topo da tela. Só que se a gente remover ela aqui e não fizer alteração também no código, por exemplo, se eu deixar aqui o nome label.text, né, e continuar fazendo alteração, né, mas eu remover, ó, já viu que quando eu removo ela do storyboard a bolinha fica branca ali, né, porque perde a referência. Então vou rodar aqui o app. Então o meu código acha que a nome label existe, mas não tem nada vinculado a ela, não tem nenhuma conexão vinculada a esse componente. Então ele fala ali, ó, um erro não esperado, né, porque tem algo que precisa ter adicionar um valor, né, implicitamente, não é opcional. Então o nome label ele tem que ter um valor text, porque eu estou passando para ele. Então ele precisa existir, né? Ele precisa estar ali no nosso storyboard, ter uma referência. Então esse é um cuidado que a gente tem que ter quando a gente está construindo nossos layouts, para não deixar referências que podem dar problema, né? Tipo, principalmente com o storyboard, que a gente acaba modificando muita coisa e tem muitos componentes ali dentro. Então quando a gente acaba excluindo algo, tem que excluir tanto do storyboard, tem que ver a referência, tem que ver onde está sendo utilizado, tem que ter todo esse cuidado para não crashar o nosso aplicativo também. Bom, aqui a gente já vê que a nossa cor está um pouquinho diferente, né? A cor do título, ela tá aparecendo com uma cor, só que a cor do back button tá aparecendo de outra, né? Então isso a gente pode mudar aqui, alterando aqui o tint, ao invés de alterar o tint color do texto, né? Alterar o tint da barra, né? Então isso vai ajudar bastante, né? Já vai deixar a cor ali padrão para todo mundo, né? Para todas as partes. Bom, a gente pode colocar algo de retorno, né? Algum texto específico, né? Para o back, né? Para retornar, ou não também. E agora a gente vai estar trabalhando um pouquinho mais na questão do perfil, né? De fazer essa chamada do perfil. Bom, primeiro a gente vai criar aqui um button. Então, criando aqui nosso botão, a gente não vai criar um botão com texto, né? A gente vai usar uma imagem que acho que fica mais bonito, né? Deixar uma imagenzinha como se fosse um menu, né? Então, primeira coisa, a gente precisa fixar as constraints, né? Então a gente vai deixar ele mais na parte aqui de cima, por enquanto do lado direito, né? Uma coisa interessante, ó, quando a gente tenta colocar no trail, né, que é o lado direito, a gente precisa colocar a referência como negativa, né, já que a gente tem essa questão do eixo Y e eixo X, né? Então aqui no topo a gente deixa como 0 e do lado direito a gente precisa colocar um valor negativo, né? Por exemplo, eu estava colocando 12 positivo, né, da última vez, e realmente, ó, colocando novamente ele fica mais ao lado direito. A gente precisa colocar um valor negativo para que ele entenda, né, a posição dele em relação ao lado da tela. Bom, uma outra coisa também que é bem interessante a gente saber essa questão das laterais, né, é que mesmo a gente não colocando uma distância, né, do nosso botão para o lado esquerdo ou para a parte de baixo, mas ele tem a noção, né, da distância que ele está, ele tem a noção do espaçamento, né? A partir do momento que o componente, a gente pode ver aqui nas constraints, a partir do momento que o componente sabe a distância que ele precisa ter de um dado posicionamento, né, ele já consegue entender qual a distância dele com relação a outra parte, né? Então, por exemplo, aqui se a gente colocar menos 100, né, ele vai esticar o componente, né, do botão até mais para a parte da borda ali.
do lado esquerdo. Então é muito interessante a gente saber disso, né? E isso afeta muito a questão da responsividade da tela, né? Então é um assunto muito importante, né? Não dá pra gente abordar tudo agora. Vamos fazer a questão do deslocamento, né? Da mudança de tela. Então esse botão, ele é o botão que vai fazer a mudança entre a nossa tela da home e a nossa tela de perfil. Então aqui a gente tem o botão do back, né? E temos aqui o nosso botão de perfil. E a gente pode estar dando dismiss tanto no back, que é a parte de cima, quanto também no back button na parte do meio, né? Que foi o código que a gente colocou do logout, né? Só que agora o logout ele já não funciona mais assim, né? A gente precisa que o botão tenha uma ação realmente de sair, né? De voltar para a tela do login do que voltar para home. Aqui a gente precisa tirar esse touch, né, que já estava colocado no botão, né, porque senão teria dado um problema, já que a gente já tinha excluído lá do código. Bom, a gente já vinculou aqui, né, a nosso retorno, né, para a tela de início, né, do aplicativo para o login, que vai ser que é a nossa primeira tela. Então basicamente o fluxo fica: a gente inicia o app, né? Aparece a nossa tela aqui de login, a gente vem para home, tem a tela de perfil e eu consigo voltar, né, pelo botão lá para minha home. Só que tem essa questão aqui da navegação, né? Que mesmo a gente voltando para o login, ele acaba mantendo a navigation controller e a gente ainda consegue voltar para a referência anterior. E bom, aqui no nosso View Controller a gente vai deixar duas funções, né? Aqui uma vai ser o View e o Appear, né? Que é quando a tela termina de abrir, e o Will Disappear, que é quando a tela desaparece. Em uma delas, que é o Will Appear, a gente vai deixar aqui como True, né? Questão de colocar a navbar como invisível. E na nossa View e Disappear a gente vai utilizar deixar novamente visível, né, a nossa barra. E esse é o último passo aqui, né, do nosso projeto. A gente vai poder estar vendo o resultado dele, né, de como ficou o nosso aplicativo aqui no final. E é isso, pessoal, finalizamos aqui o nosso aplicativo, né. Temos aqui na tela de login os campos, né, para a gente preencher o e-mail e a senha, né, com um botão, onde a gente vai vir aqui na home. Na home a gente consegue já ter a API, né, a lista das séries, então a gente consegue percorrer aqui a nossa lista, né? Então se a gente clica em alguma, a gente também vem para uma tela de detalhes com o nome e a imagem, e temos aqui também a nossa tela de perfil. E é isso, pessoal, muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Eu vou deixar o link, né, dessa API que a gente utilizou no projeto, a API do TVMaze. Também vou deixar aqui fixado, né, o link do nosso Instagram para você continuar acompanhando, né, as novidades, os conteúdos que a gente vai estar postando. E muito obrigado, né, pela sua participação até aqui. Qualquer dúvida pode deixar um comentário, um like ou até compartilhar esse vídeo também com outras pessoas. E é isso, gente. Bora desenvolver!